Fala, sinuquistas! Sejam bem-vindos ao canal Escola da Sinuca. Estamos aí na temporada de desconto de efeitos e esta é a aula 6. Nas aulas anteriores, nós já passamos para vocês todos os fundamentos técnicos necessários para destravar os efeitos laterais. Falamos aí sobre distância, carga de efeito, sobre níveis de força na aplicação do efeito lateral e tudo o que acontece nessas dinâmicas. Então, caso você ainda não esteja antenado aí na sequência das aulas, né, inteirado, por favor, assista às aulas anteriores. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link da playlist completa, beleza? E na aula de hoje nós vamos dar continuidade a todo esse material, vendo como fazer toda essa aplicação nos efeitos combinados e os efeitos intermediários, que são os outros pontos de contato da bola branca, os outros pontos do relógio, tá bom? Então a aula de hoje está muito legal e você que ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações, que assim você sempre será avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Então agora chega de papo, a aula de hoje tem muita coisa legal para a gente ver, vai ser uma aula mais explicativa, mas vai complementar todo esse trabalho que nós já temos feito. Bora para a aula! Vamos lá, pessoal. Vocês começaram a estudar sinuca, primeiramente vocês aprenderam os efeitos da linha vertical da bola, né? Vocês aprenderam como fazer ela seguir e retroceder, tá? Agora, depois de um tempo, vocês aprenderam como fazer ela girar para as duas direções, que foi o tema dessa temporada, né? Como aplicar o desconto de efeitos para a aplicação dessas duas posições de batida. E toda vez que você combinar um efeito dessa linha vertical com um efeito dessa linha horizontal, nós chamamos de efeitos combinados, que são os outros pontos do relógio. 10 horas, 2 horas, 11 horas, 1 hora, os efeitos da parte de baixo também. E eu vou deixar aí na tela para vocês algumas ilustrações para facilitar também o entendimento, tá? Então vamos lá, nós temos os efeitos combinados e nós temos aí os efeitos que estão entre as posições de batida dos combinados, que também são combinações de efeito, mas nós chamamos de intermediários, tá? Que seria 10 horas e meia, 11 horas e meia, por exemplo, 6 horas e meia antes do 7, que são outros pontos de batida também importantes. Mas agora vamos facilitar esse processo todo. Você não precisa estudar todos esses pontos. Por quê? Se você já domina os efeitos estruturais, linha vertical, linha horizontal, você só precisa agora afiar bastante os efeitos combinados, tá? E os efeitos combinados têm uma metodologia que ajuda muito a gente facilitar esse trabalho. Observem comigo, aí na tela, por exemplo, que o efeito 11 horas é a mesma saída de ângulo do efeito 1 hora. A diferença é que 11 horas está para o lado esquerdo e 1 hora para o lado direito. Mas a quantidade de saída desse ângulo é a mesma, tá? A única coisa que muda aí é a direção do giro da bola. E se você fizer uma espécie de espelhamento, né, aí para a parte inferior da bola, você vai perceber que o efeito 7 horas e o efeito 5 horas também está dentro da mesma situação. Eles têm a mesma quantidade de saída de ângulo, só que eles fazem o mesmo trabalho retrocedendo a bola. Então, por exemplo, o 11 horas e o 1 hora é quase a mesma coisa, só muda o lado. E quando você faz, por exemplo, o 7 horas, é a mesma coisa, só que fazendo a bola retroceder. Está dentro da mesma quantidade de saída de ângulo, né? Então, quando a gente entende isso, a gente consegue fazer um primeiro quadrante, tá? Guardem bem essa palavra. 11 horas, 1 hora, aqui embaixo 5 horas e 7 horas. Então, nós temos aí o primeiro quadrante dos efeitos combinados, beleza? E quando a gente faz a mesma lógica matemática aí para os efeitos 10 horas, 2 horas, 4 horas e 8 horas, nós temos o segundo quadrante, beleza, pessoal? Agora vem uma coisa muito importante, eu acho que é a informação mais importante dessa aula de hoje. Prestem bem atenção. Nós aprendemos lá no início sobre a área de segurança, né? Até a área 3 da bola, mais ou menos, você tem uma quantidade de deflexão muito pequena. E depois dessa área, essa quantidade de deflexão ela se abre um pouco mais, tá? Mas nós estávamos tratando especificamente dos efeitos 9 horas e 3 horas. Agora, como nós vamos fazer todo o relógio, tem também uma outra área de segurança. Observe
que sempre que você joga na linha vertical aqui da bola, você vai ter um total alinhamento da sua tacada, não tem deflexão, né? Porque você está jogando no eixo da bola. Agora, o que acontece? Quando a gente faz 11 horas, por exemplo, os efeitos desse primeiro quadrante, os efeitos combinados, nós não temos um grande afastamento do centro da bola, do eixo. Então, por isso, dentro desse quadrante, até esse quadrante intermediário do 11 horas e meia que tem aí no meio, ele tem pouquíssima deflexão. Então, tô jogando 11 horas na extremidade da bola com força, cara, não tem problema, você vai ter menos deflexão dentro dessa área, tá? Então, sempre que você estiver nessa área, você consegue jogar com 1/8 a menos do desconto. Então, lá nas nossas atividades onde tinha, por exemplo, 2/8, se você jogar dentro dessa segunda área de segurança, que é o quadrante dos efeitos combinados, o quadrante 1, do quadrante 1 para dentro, você pode quebrar 1/8, beleza? Onde tinha 1/8, você pode fazer sem desconto. Então, assim, você vai ter uma quantidade de deflexão muito menor, de verdade. Agora, partindo aqui, por exemplo, do quadrante intermediário do 10 horas e meia até a extensão do 9, por exemplo, aí já era. Aí fica a mesma coisa do que vocês já treinaram, com os mesmos valores de aplicação de deflexão. Então isso já simplifica 100% o trabalho de vocês, né? Vocês pegaram bastante aí os efeitos 9 horas, 3 horas, e vocês sabem que tudo que está fora desse quadrante de segurança continua a mesma coisa. E tudo que estiver dentro desse quadrante, vocês sempre vão descontar 1/8, porque vai ser uma deflexão bem menor. Essa é a informação mais importante dessa aula. E agora eu quero mostrar para vocês ali na mesa alguns exemplos práticos disso que eu acabei de falar, para você poder ajustar aí no seu treinamento, beleza? Então, bora para a mesa. Vou pegar um exemplo aqui da aula anterior, das aulas anteriores, né? Vamos lá. Centro aqui de bola, lateraliza ponte e empunhadura para o 9 horas, na extremidade, e vou jogar com força 4, tá? Então, se eu estou aumentando carga de efeito e força, eu vou ter 2/8 ali na aplicação, que é a mesma coisa do que 1/4 de bola na sobra. Foi exato, foi tão exato que ela ficou certinha. Tá? O alinhamento também que eu deixei as bolas aqui favoreceu, né? E agora o que acontece? Eu vou fazer o efeito 11 horas. Tá do mesmo lado aí do 9 horas, né? Só que ele tá dentro daquela área de segurança que a gente falou, porque ele tá muito próximo do eixo. Então eu não vou precisar de 2/8. Para me jogar na extremidade aqui do 11 com essa mesma força, eu vou precisar então de 1/8 só, tá? Então vamos lá. Entrei aqui no centro da bola, subo o taco lá para cima no meio-dia, ó, elevando a ponte, tá? Nunca faça esse movimento aqui com o taco. Essa inclinação para cima. Subo ponte e agora lateralizo ponte e empunhadura para o 11. Como tem menos deflexão, quebro apenas 1/8 e jogo. O alinhamento foi tão perfeito que ela seguiu na mesma linha e caiu na caçapa ali de canto, tá? Esse é até um exercício legal que a minha amiga Silvia Taioli ensina muito, né? Para os iniciantes, treinos em linha reta, fazendo suicídio da branca na seguida e na puxada. É um alinhamento perfeito. Bom, então vocês já viram que seguindo na área de segurança aí do quadrante 1, você tem 1/8 a menos aí na compensação. E vamos pegar então agora um exemplo do 10 horas, tá? Estou aplicando centro aqui de bola, lateralizo ponte e empunhadura para o 9, agora eu subo um pouquinho aqui para o 10. O que que a gente falou na explicação? Vamos ver se você assistiu o vídeo inteiro, né? Ou se pulou pedaço. Que fora do quadrante de proteção lá da área de segurança é a mesma coisa o resto. Então agora eu estou aqui na extremidade da bola, então eu vou ter 1/8 pela carga de efeito e 1/8 pela força 4 que eu vou aplicar. 2/8, a mesma coisa que 1/4. Certo? E o alinhamento também perfeito da tacada. Então, o que eu estou passando para vocês não é um método
de aproximação. É um método mais exato, né? É um método que trabalha com a exatidão matemática. A divisão da bola em 8 partes, ela funciona perfeitamente, tá? Então agora tem que praticar. E a mesma coisa vocês vão fazer seguindo toda a metodologia das aulas anteriores. Bola reta, distância curta, força 3 e força 4, certo? Depois, distância curta, você vai aumentar a carga de efeito, tá? Depois você vai fazer com as bolas anguladas, certo? Depois você pode variar a distância. Aí na distância, mexer com carga de efeito, combinar também bolas anguladas, saída de tangente para a esquerda, para a direita, todas as combinações possíveis que a gente trabalhou da aula 1 até a aula 5, agora vocês vão aplicar nos efeitos 9 horas e 3 horas e depois nos efeitos combinados, quadrante 1 e quadrante 2. Daí, pessoal, antes que eu me esqueça, por que você não precisa se preocupar com os efeitos intermediários, por exemplo? Porque se você já está dominando os efeitos combinados, é só uma questão de ajuste mínimo, né, do taco. Você já sabe que dentro do primeiro quadrante você tem aí uma segurança para jogar, e você já sabe que o que está fora desse primeiro quadrante, você tem as mesmas contas das aulas 1 até a aula 5. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou precisar de um efeito 6 horas e meia. Eu preciso que essa branca pegue bastante velocidade ao retroceder, mas que ela tenha um pouquinho de giro para bater na tabela e subir para preparar aquele 10. Então aqui é um efeito intermediário e está dentro do quadrante de segurança, tá? Então se eu já domino 6 horas, já domino 7 horas, para mim fazer os 6 horas e meia é muito fácil, tá? Vamos fazer essa jogada aqui, por exemplo. O efeito intermediário. Aqui eu vou aplicar a força 4, tá? Então, como eu estou numa distância curta, eu teria, no caso aqui, a extremidade da bola seria 2/8, né, no desconto. Eu vou deixar 1/8 só. Tive espaço curto ainda para trabalhar a ponte, mesmo assim a bola pegou bem aqui a preparação. Vou mostrar também para vocês uma jogada usando tabela. A gente vai pegar o efeito 4 horas, tá? E aqui é o seguinte, quando a gente tem uma saída de tangente a 90 graus, com a paradinha, a gente vai falar disso mais para frente, essa bola vai caminhar para cá, né? E ela vai morrer aqui nessa tabela. Só que vamos supor que eu precise fazer ela dar um giro aqui, né? Para quando pegar essa tabela, ela pegar mais movimento e vir para cá. Então eu posso aplicar 4 horas, que seria uma paradinha, só que com a lateralização do taco. Então, mesma situação, não preciso de muita força porque a mesa é pequena. A verdade é que só na paradinha eu já poderia ajeitá-la, eu vou com um pouquinho de giro. Então, paradinha, jogo um pouquinho para o lado do efeito 4 horas dentro da área de segurança, tá? É distância curta, eu vou jogar força leve, então não preciso de desconto, tá? Ó, é a mesma mecânica do que vocês estudaram na aula 1. Distância curta, área de segurança. É pouca força? Nem precisa de desconto, porque a deflexão não vai ficar tão aparente. Beleza? Mais uma aula concluída e que aula, hein, pessoal? Você que chegou até aqui, praticou todos os exercícios e pegou agora as noções dessa aula 6, eu tenho certeza que você já entendeu toda a lógica da aplicação dos efeitos laterais, desconto de efeitos e deflexão. Então agora você precisa pegar todo esse trabalho e começar a fazer com treino bem organizado, com constância e o mais legal de tudo, com qualidade, tá? Às vezes não é o volume de treino que vai fazer os resultados aparecer, mas a qualidade daquilo que você faz, tá bom? Então é isso. Na aula que vem agora a gente continua, né, com mais algumas coisas muito importantes aí. Vamos falar sobre outros métodos que são usados aí também pelo pessoal mais antigo e também pelo pessoal que está aí agora aí nas redes sociais trazendo o conhecimento, né? Tem 2 métodos interessantes para a gente conhecer também, tá? Lembrando, pessoal, tudo isso aqui não tem como fazer com taco de recreação. Você precisa do seu equipamento. Caso você ainda não tenha seu taco de sinuca, mais uma vez recomendo a marca Rei dos Tacos,
que é o que eu tenho usado já há mais ou menos aí uns 2 anos, tá? E nós temos o cupom Escola da Sinuca para você usar em todo o site e comprar o seu equipamento com desconto. Tá com dúvida sobre qual equipamento comprar? Não tem problema. Me chama aí no direct nas redes sociais, comenta aí no vídeo e com certeza eu vou estar te ajudando, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos mais uma vez e agora a gente se vê na aula 7.